Fundamentos. O estudo da informática era no início um ramo da engenharia elétrica. Com o desenvolvimento da informática, foram criados disciplinas e ramos específicos para um melhor estudo dos computadores. Assim, a partir da década de 70, adotou-se um conceito acerca dos computadores que os divide, virtualmente, em hardware, a parte física, e software da parte lógica. O software, em oposição ao hardware, engloba desde aplicativos de controle de processadores, escritos em linguagem de máquinas, embora esses sejam na verdade ainda um tanto ligados ao mundo do hardware, até os modernos programas de interação com o usuário, com as interfaces de reconhecimento e comando de voz. O conceito de hardware, de maneira geral, aplica-se à parte física de qualquer equipamento mecânico ou elétrico ou eletrônico, e isso já é muito antes do advento dos microcomputadores. Para fins de metodologia, o hardware pode-se e deveria ser estudado de forma crescente, sendo dividido em três partes: o hardware enquanto peça inteira, cada um dos componentes do hardware e a análise das diferenciações em que envolve o mesmo tipo de hardware em relação à época de sua fabricação e ao seu fabricante. Vejamos um exemplo. Uma placa de vídeo será sempre um periférico que permite ao computador transformar um código binário em imagens, passando de forma inteligível para o usuário via monitor. Para fazer isso, a placa de vídeo deve possuir um conector com a placa-mãe, um chipset, uma memória auxiliar para agilizar o processo e uma porta que torne possível a conexão entre a placa e o monitor. Cada um desses componentes é praticamente já um mundo à parte. Assim, tanto a engenharia desses componentes quanto a sua própria existência dependem essencialmente do fabricante da placa e da época em que ela foi fabricada. Esses fatores definem uma noção fundamental do mundo do hardware e ao do modelo. Assim, percebe-se que as placas de vídeos não são todas iguais, já que cada fabricante adota um padrão tanto para a construção de seu hardware quanto para o software que irá controlar esse dispositivo, o driver. Isso não significa, evidentemente, que todas as placas de vídeos da Compaq, por exemplo, sejam compatíveis entre si somente porque são fabricadas por essa empresa. E se assim fosse, o usuário jamais substituiria sua placa que funciona bem por uma mais recente, mas bem mais cara e com os mesmos recursos. Assim, percebe-se que a melhora do desempenho de um equipamento implica ajustes em sua arquitetura física e com itens como uma memória ampla e com um processador mais eficiente. Consequentemente, uma placa de vídeo de 128 MB, por exemplo, terá uma maneira de trabalhar bem diferente da de uma placa de 64 MB, lançada apenas alguns meses antes, e há mais memória para gerenciar polígonos desenhados com o dobro da velocidade e muito mais. Essa nova maneira de trabalhar possibilitada pelo novo hardware é gerenciada em relação ao restante da máquina pelo driver. Bom, componente de software. E esse componente, como o próprio nome diz, é um conjunto de rotinas que dirige o acesso do periférico e seu reconhecimento pelo sistema operacional, integrando-o ao periférico do ponto de vista lógico ao sistema como um todo. Para isso, o software irá trabalhar com instruções especializadas escritas com minúcias de detalhes que chegam a cada direcionamento de memória do dispositivo. Periféricos da mesma marca, mas fabricados em datas diversas e dispondo de recursos diferentes, não podem, portanto, ser entendidos como a mesma coisa.